Meu nome é Alexandre Tadashi Morei, professor aqui do Campus Canoas. Aqui no Rio Grande do Sul eu moro sozinho. A minha família não é daqui do Rio Grande do Sul, minha família é do interior de São Paulo. Tenho 39 anos, agora no ano de 2022. Atuo aqui no Campus Canoas e moro no Rio Grande do Sul exatamente o mesmo tempo, desde 2017, 5 anos e meio, né, agora. Eu ingressei no concurso de 2016, na vaga de Biologia, e comecei a trabalhar aqui em abril de 17. Aqui para o Campus Canoas? Aqui, sim. O concurso foi aqui para o Campus Canoas, fiquei como primeiro colocado, e foi bem rápido assim, o processo de convocação. E aí, aqui minha trajetória foi, né? No começo, quando eu cheguei em 2017, eu atuava mais nos cursos integrados da tarde e tinha uma disciplina de meio ambiente e sustentabilidade no tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas, que na época era matutino. E aí, na semana seguinte, as notícias no mundo, né, estavam bastante intensas da questão desse vírus, do vírus da Covid. Então, que eu me lembro, assim, agora eu não tenho exatamente as datas, mas eu acho que a gente não chegou a trabalhar 2 semanas no presencial. Inclusive aqui, né, nessa sala que a gente está fazendo a entrevista agora, ela nem estava pronta para nós ocuparmos em si. A gente estava movimentando os móveis. Como que eu recebi? Não foi tanta surpresa. O processo mesmo ele foi se surpreendendo no decorrer das novas notícias. Vamos continuar. E daí a gente já estava há 3 semanas. Vamos continuar. Porque a gente começou com documentos que expandiam por 2 semanas, 3 semanas. De repente, foi uma suspensão por tempo indeterminado, e aí acabou virando o ano, daí a gente teve que retomar calendário. Então, isso sim foi muito mais surpreendente do que a notícia de ter que suspender as aulas. Eu acompanhava noticiários de internet, né? Eu não sou muito de acompanhar pela televisão. Eu gosto mais de sites de notícias e aplicativos de notícias. E aí tinha, na verdade, na época, nem sei como que ele está hoje, como se fosse uma base de dados no mundo. Então ali a gente observava como que a situação estava, por exemplo, em países que estavam chamando atenção por algumas medidas mais liberais, digamos assim. Eu me lembro da época que quem estava chamando bastante atenção era a Itália, que optou por não fazer nenhum processo inicial, mas depois eles optaram, né, de restrição de acesso do público, bem como suspensão de acesso a locais públicos, como shoppings, locais comerciais, inclusive escolas. Então, ali eu acompanhava por esse site. E no Brasil, a gente também acompanhava, naquele começo, notícias. Depois, o Brasil criou o seu próprio banco de dados, base de dados, que na verdade a gente também teve vários processos das vezes não ser alimentado corretamente, então às vezes circulava-se, né, no Brasil que as informações não eram as reais e muitas vezes não eram mesmo, porque atualizava-se com informações da semana anterior. Sim. E ali a gente teve, eu acho que 2, 3 picos bem assim assustadores, né? Principalmente aquele momento, aquele pico antes do processo da vacinação no Brasil. Então aquilo amedrontava muito. Mas durante 6 meses a gente não sabia o que fazer e nem a quem consultar, porque sempre existia uma informação paralela de que aquelas informações não eram as reais. Tive sim um impacto, eu não sei te dizer exatamente como isso me afetou naquela época, mas hoje, eu acho até engraçado isso, porque hoje eu olho algumas coisas que eu pensava, falava e me comportava lá no ano de 2020, que eu acho que pode ter sido um abalo psicológico, porque eu nunca fui daquele jeito. E hoje eu olho e falo, nossa, Alexandre, você lá em 2020 às vezes não conseguia ficar dentro do seu apartamento, tinha que sair e andar no condomínio, e às vezes isso era 10, 11 horas da noite, porque eu achava que eu estava tendo assim uma sensação de cansaço de olhar para aquelas paredes, porque ficar o dia inteirinho dentro de casa, para mim fez muito mal, assim. E eu senti, porque eu passei a comer mais, eu engordei bastante ali naqueles 6 primeiros meses, e depois, quando eu me vi, né, na balança ali, falei, nossa, eu nunca pesei esse tanto. Aí eu
meio que, assim, do tipo, despertei. Aí eu voltei a controlar minha alimentação, voltei a praticar atividades físicas, voltei a caminhar, voltei a fazer a minha vida que era normal ali em 2019. Então, esse primeiro momento, que foi ali por agosto e as primeiras semanas de setembro, foi uma coisa assim extremamente difícil. E a gente tinha nesse período, você vai se lembrar, a comemoração de 10 anos no campus. Ah, me lembro que a gente fez a live. Isso, então a gente tinha servidores precisando de instalações, já começando a fazer processos presenciais no campus. A gente queria marcar essa data porque eram os 10 anos do campus e era ali, última semana de agosto. E a gente estava a 10 dias de começar o atendimento aos estudantes, mas os editais e documentos já estavam. E nesse momento, assim, eu me lembro muito que alguns colegas cobravam, como se assim fosse uma coisa muito espontânea. E os documentos, quando vão chegar? E a gente estava ali no meio do processo produzindo, porque a gente não tinha modelo, né, na reitoria, mas a gente precisava produzir tudo aquilo e distribuir para cada componente curricular de todos os cursos do campus em uma semana praticamente. Então, esse momento para mim ele foi muito marcante. Inclusive, às vezes a gente brinca, né, até hoje, brinca entre aspas, né, com todo respeito, mas pior que aquele momento dos arquivos das APIPs, não tem. Sim, muitas. A gente tinha o recurso da merenda, que virou cestas básicas. Houve ali no período do frio, né, do inverno aqui do Rio Grande do Sul, os projetos relacionados ao agasalho. Entregamos cestas básicas, fizemos atendimento, os setores atenderam, mesmo durante a pandemia, pais que quiseram algumas informações, estudantes. Então, assim, houve sim um atendimento na medida do possível, tanto nos aspectos sociais como também nos aspectos pedagógicos. Mas lógico que muito menos do que a gente realiza hoje no presencial. Foram várias campanhas, eu não sei te dizer o número, mas a todo momento a gente aguardava o ciclo ali do processo de recursos, compravam as cestas, o grupo da assistência estudantil, mais a diretoria de administração e planejamento, e fazíamos as entregas. Também auxiliamos campanhas de doações, vários professores e servidores técnicos colaboraram, que foram para ajudar estudantes. Mesmo ainda no período, a gente auxiliou estudantes, mulheres grávidas, fazendo doações de fraldas. Tivemos também doação não, empréstimo de equipamentos, foram bem poucos. Estudantes que precisaram, por exemplo, de monitores, estudantes que depois começaram a fazer reserva de momentos para uso de computadores na biblioteca. Então, assim, o contexto foi muito amplo. As medidas aqui nossas, tudo que foi possível a gente realizou. Entrega de documentos via recepção, estudante pedia por e-mail. Então, tem tanto a questão da nossa instituição mesmo como documental, setores atuando, campanhas sociais, campanhas de apoio psicológico, assim, grupos atendendo. Foram várias. Foi uma expectativa muito grande, porque na minha cabeça eu sempre escutava ali naqueles 2 anos: não, Alexandre, fique tranquilo, no presencial é muito mais tranquilo. E realmente é. Assim, ó, pretendo não, como se diz, tem saudades do remoto? Tem um pouco, porque eu prefiro o presencial. Estou conseguindo fazer muito mais coisas, atividades. É lógico que esse cargo de direção de ensino tem muitos documentos, coisas assim mais burocráticas, mas com absoluta certeza, muito melhor o presencial do que o remoto, em diversos aspectos. E quando eu falo isso, eu puxo um aspecto psicológico mesmo. Eu já vi melhoras. Agora, a gente está quantos meses de presencial? 4? 5? Por aí. Foi março, né? Março 3, a gente está no mês 9. Já diminuiu a síndrome do pânico dos Eu alunos. acho, não é? Você pode falar melhor do que eu, porque você tem mais contato com os estudantes. Eu posso falar dos colegas. São outras pessoas. Ali naquele começo de março, era uma situação completamente diferente. Até o rosto dos colegas, o jeito deles falarem, deles se envolverem com as coisas, melhorou muito assim nessa dinâmica. Parece que eles estão voltando ao que eles eram em 19.
Então, esse ponto, para mim, é o que eu não abro mão de falar o porquê que é melhor. E aí eu acho também, né, um pouquinho do que nós falamos anteriormente, o processo de ensino-aprendizagem tem se intensificado de uma maneira melhor. Porém, os professores relataram muito. Os estudantes estão meio apáticos, os estudantes estão muito quietos, tem muitos estudantes com aspectos de pânico e tem muitos artigos, matérias de revistas falando dessa situação, né? Que não é nem uma depressão e nem um processo eufórico, mas é um meio termo, é aquela adaptação, aquela transição. E eu acho que mesmo a gente vendo isso, eu acho que a gente tem isso e que a gente vê isso nos outros, nos nossos colegas, servidores e nos estudantes. Então, eu acho que dentro de um ano, talvez lá em 23, né, no calendário 23, a gente começa a ver aquela organização de instituição que a gente tinha em 19, as coisas estão se alinhando, colegas mais envolvidos, já mais adaptados à atual realidade.